quais despesas que a minha empresa tem que podem ser consideradas como insumos e, por conta de ser consideradas como insumos, podem gerar créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma live de atualidades. E hoje, ainda bem que o YouTube está funcionando, porque hoje foi o dia que caiu todos. Gmail não está funcionando, o WhatsApp não está funcionando, até o Telegram está funcionando de forma bem lenta, mas caiu o Facebook, caiu o Instagram, mas o YouTube está aqui e a gente vai conseguir transmitir a nossa live semanal de atualidades tributárias. Sempre temos aqui esse nosso encontro marcado todas as segundas-feiras, às 17 horas, para falarmos aí de um tema relevante na área tributária que vai impactar a vida tanto de tributaristas como dos empresários de uma forma geral, porque o nosso objetivo aqui com vocês é realmente levar soluções estratégicas, objetivando aí ao máximo, tratarmos bem o principal sócio das empresas, que é o fisco. O que eu falo que tratar bem? Pagar o que tem que ser pago unicamente, né? O que não tem que ser pago não precisa, e é esse o meu propósito, meu objetivo aqui com vocês, auxiliá-los a tomar decisões estratégicas, ok? E selecionamos o tema de hoje a dedo, porque a gente sabe, né, gente, são basicamente aí 4 normas tributárias que são editadas por hora útil, então não é fácil. A vida do empresário não é fácil, a vida do tributarista não é fácil para se manter atualizado aí em relação a todo esse arcabouço de decisões e de notícias aí que permeiam o nosso mundão tributário. Então, hoje eu selecionei uma notícia a dedo, que foi algo que é sempre assim muito impactante, tanto para os nossos clientes, como para os clientes da maioria dos tributaristas, tudo que gera crédito para fins de PIS e COFINS. E tivemos uma importante decisão, na verdade nem foi uma decisão, uma importante solução de consulta que saiu, foi editada na semana passada e é sobre ela que falaremos hoje, né? Trata-se da solução de consulta número 164, de 27 de setembro de 2021, que foi publicada no dia 1º de outubro, ou seja, notícia fresquinha. E essa solução de consulta foi publicada na sexta-feira. É uma solução de consulta COSIT. Isso quer dizer o quê? Que esse entendimento da Receita Federal, ele é aplicado automaticamente para todos os auditores. Então, todos os auditores da Receita Federal precisam observar o entendimento dessa solução de consulta, tá? E essa solução de consulta, ela trata do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa, ou seja, aquela sistemática em que a legislação permite a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as compras que as empresas fazem, e esses créditos, eles são abatidos do PIS e da COFINS a recolher para o fisco. E estamos falando aqui propriamente de insumos, do conceito de insumos, que hoje é um dos temas mais controvertidos, mais complicados, que mesmo que já tenha, assim, tramitado por anos no Poder Judiciário, ainda assim pairam muitas dúvidas. Quais despesas que a minha empresa tem que podem ser consideradas como insumos e, por conta de ser consideradas como insumos, podem gerar créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa. Lembrando que quais são as empresas que têm o recolhimento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa, via de regra, as empresas do lucro real, via de regra, porque a legislação traz exceções. Existem alguns segmentos que, independente do regime tributário, precisam sim observar o critério da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ok? E essa solução de consulta, COSIT número 164 de 2021, ela veio tratar de alguns itens em especial. Quais são esses itens? São os itens que vieram por conta da pandemia e se tornaram obrigatórios nas empresas. Quais são esses itens, Letícia? Álcool em gel, luvas e máscaras de proteção. Então, lembrando, gente, desde que foi assolado aí pela pandemia causada pela Covid-19, a gente teve aí diversas legislações tratando aí sobre situações relacionadas à pandemia, e dentre isso, nós tivemos aí legislações obrigando as empresas a disponibilizarem para os seus
colaboradores, tá? Itens relacionados à proteção contra a Covid-19, tá? Então vamos lá, gente, olha só. A gente teve a Portaria Conjunta número 20 de 2020, que foi editada pela Secretaria da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, por isso que é uma portaria conjunta, falando que máscaras cirúrgicas e de tecido não são considerados equipamentos de proteção individual, tá? Ou seja, não são considerados EPI. E por não serem considerados EPI, ficou a dúvida dos contribuintes sobre, olha, não são equipamentos considerados como de proteção individual, contudo, são equipamentos obrigatórios. Eu preciso disponibilizar isso até para garantir, né, a não transmissão do vírus, até para eu proteger os meus colaboradores, mas como não são considerados como EPI, fica a dúvida se mesmo assim seriam considerados insumos, tá? E aí, um contribuinte em especial formulou esse pedido, fez um procedimento chamado pedido de consulta, né, um procedimento administrativo junto à Receita Federal, perguntando se especificamente esses itens, máscara, luvas, né, e o álcool em gel, por serem obrigatórios, né, porque as empresas precisam disponibilizar para os seus colaboradores e pelo fato de não estarem dentro do que a legislação considera como IPI, se mesmo assim eles poderiam ser considerados como insumos e para isso poderiam gerar créditos para PIS e COFINS na sistemática não cumulativa, tá? E aí, qual foi o entendimento da Receita Federal, né, que saiu por meio dessa solução de consulta? Então, a Receita Federal fez toda a análise aqui da legislação, fez análise desses equipamentos aqui relacionados à máscara, álcool gel e as luvas, fez toda uma consideração em relação ao entendimento do conceito de insumos, tá? E concluiu o seguinte, tá? Concluiu que máscaras, luvas e álcool em gel são considerados, entram dentro do conceito de insumos, desde que eles sejam atinentes a despesas para colaboradores que estejam lá dentro do processo produtivo da empresa, tá? Então, se são os colaboradores lá dentro da produção da empresa, sim, então essas despesas com esses itens geram créditos na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, porque são considerados insumos, ok? Contudo, se for álcool em gel, máscara e luvas destinados a outros colaboradores da empresa que estejam exercendo cargos administrativos, aí essas despesas vinculadas a esses itens não podem gerar crédito de PIS e COFINS da sistemática não cumulativa, tá? E por que a Receita Federal fez essa distinção? Porque ela tomou como base duas outras soluções de consulta, na verdade, duas outras normas da Receita Federal, tá? Uma foi o parecer normativo COSIT número 5 de 2018, tá? E a outra norma que foi levada em consideração foi a solução de consulta COSIT número 318 de 2019. E, gente, em relação a essa solução de consulta, eu vou disponibilizá-la lá no meu canal do Telegram, tá? Caso você não esteja no meu canal do Telegram, para acessar é fácil, só entrar lá no aplicativo do Telegram, escrever Tributarista do Futuro, vai aparecer o meu canal, que é um canal público, basta você ingressar nesse canal público e lá eu vou disponibilizar o material da nossa aula de hoje. Qual que é esse material, Letícia? Eu vou disponibilizar a notícia que saiu no Jota, tá? Saiu lá no portal do Jota. Vou disponibilizar o conteúdo na íntegra dessa solução de consulta COSIT, ok? E vou disponibilizar mais um outro artigo muito interessante que vem fazendo uma análise jurídica do porquê esse entendimento ele é ilegal, tá? E eu vou falar mais sobre isso com vocês na nossa aula de hoje, ok? Então, a gente até esse momento, estamos aí contextualizando o tema, tá? Por que que a Receita Federal fez essa distinção entre o que é destinado aos colaboradores da produção da empresa e o que é destinado aos colaboradores relacionados
aos departamentos administrativos da empresa, tá? Porque nessas outras duas ocasiões, nesse parecer normativo número 5 de 2018 e na solução de consulta COSIT número 318 de 2019, houve trouxe esse entendimento da Receita em relação ao conceito de insumos. A Receita Federal pegou lá a decisão que foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 2018, em que o STJ julgou o tema insumos de PIS e COFINS e trouxe as diretrizes relacionadas aos insumos, tá? Então, a Receita Federal pegou essa decisão e, a partir dessa decisão, trouxe a interpretação da Receita nesses dois outros veículos normativos, tá? São normas infraconstitucionais. Então, parecer normativo COSIT número 5 e a solução de consulta COSIT número 318, tá? E nessas duas normativas infralegais, ela fez essa distinção. Olha, só gera crédito de PIS e COFINS, tá? Só gera crédito de PIS e COFINS todos aqueles itens, tá? Que sejam essenciais para as empresas, que sejam imprescindíveis, sejam necessários para o desenvolvimento da atividade da empresa relacionada à prestação de serviço ou à produção de bens, ficando de fora, né, o que é relativo à comercialização de bens e o que é relativo a atividades administrativas. Tá? Então, se a gente pega lá o entendimento do parecer normativo COSIT número 5, a gente vem aqui, ó, algumas aplicações específicas do conceito definido lá no STJ, lá pelo STJ, no recurso especial, e daí cita o número do recurso especial, que foi o que julgou essa temática, tá? Daí faz ali no item 6, dos custos de produção de bens e prestação de serviços e das despesas. Aí fala, ó, a primeira sessão do STJ não restringiu suas conclusões sobre o conceito de insumos geradores de créditos das contribuições a conceitos contábeis como custos, despesas, imobilizado, intangível, etc. Entretanto, é necessária uma análise acerca da interseção entre tal conceito de insumos e alguns conceitos contábeis. Por quê? A legislação tributária federal utiliza-se em diversas definições, tá, desses conceitos contábeis e se vale da contabilidade para acompanhar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos sujeitos passivos. Então, na visão da Receita Federal, precisamos, né, na visão que eu entendo que é equivocada, mas eu estou primeiro pegando o que é a decisão da Receita Federal. A gente tem que pegar lá o que o STJ definiu e ver se aquilo que ele definiu está de acordo com as normas contábeis, com os conceitos trazidos pela legislação contábil, tá? Aí a partir desse entendimento da Receita, ela fala ali, ó, a gente tem que pegar que a legislação contábil, ela traz um conceito de custo de produção. E daí o custo de produção seria o custo relacionado à produção de bens e serviços. E pelo fato do custo de produção estar relacionado à produção de bens e serviços, eu, Receita Federal, considero que sempre que eu vou pegar o conceito de insumos, eu tenho que atrelá-lo a esse conceito de custo de produção. Então, eu vou limitar a análise de insumos a todos os insumos que são obrigatoriamente empregados na produção de bens e serviços. E daí ela conclui, nesse parecer COSIT número 5. Somente podem ser considerados insumos os itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito de insumos os itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como área administrativa, área jurídica, área contábil, bem como os itens relacionados às atividades de comércio, ou seja, revenda de bens, tá? Então, a Receita Federal limitou bem o entendimento do STJ, que foi amplo, tá? O que o STJ entendeu? O STJ entendeu o seguinte, que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, essa foi a definição do STJ. Falou, tem que analisar se aquela despesa, aquele insumo, ele é essencial, relevante, imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, vocês notam que o STJ, ele não falou que tem que ser essencial, relevante, imprescindível para a prestação do serviço ou para a produção dos bens. Ele foi mais amplo, ele falou que tem que analisar se aquele determinado item é essencial, relevante ou imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Só que a Receita Federal, a hora que foi interpretar e internalizar isso nas suas normas, ela restringiu. De novo, ela restringiu falando, não, mas é que o STJ não considerou os conceitos contábeis, eu tenho que considerar os conceitos contábeis. Então, eu tenho que ver lá a questão dos custos de produção, né? O que a legislação contábil traz como conceito de custo de produção? É só para produção, para prestação de serviço. Logo, eu vou analisar o entendimento do STJ de forma restritiva. Então, eu só vou considerar como insumo aqueles itens que são aplicados no processo de produção ou na prestação de serviço. E vou excluir os outros itens que são aplicados em outras atividades da empresa, mesmo que sejam relevantes, essenciais e imprescindíveis, tá? Então, isso que ela internalizou lá no parecer COSIT número 5. E depois, na solução de consulta número 318, também partindo-se do entendimento prévio lá do parecer COSIT número 5, a Receita conclui: a caracterização como insumo restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de prestação de serviços ao cliente, não alcançando as demais áreas de atividade organizadas pela pessoa jurídica, como administrativa, contábil, jurídica, comercial, etc. E aí agora, nessa solução de consulta 164, ela fundamenta o entendimento de que, beleza, máscara, álcool em gel e luvas são considerados insumos desde que aplicados na produção, diretamente na produção, e não em funções administrativas da empresa. Na produção, na prestação de serviço, e não em funções administrativas. Porque ela pegou como fundamentação o parecer normativo número 5 de 2018 e a solução de consulta COSIT número 318 de 2019, tá? Então, hoje, resumindo, o que as empresas podem, sem nenhuma discussão, utilizar como despesa dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa? Álcool em gel, máscaras e luvas aplicadas diretamente no processo de produção ou na prestação de serviço, tá? Na atividade ali-fim, excluindo-se as atividades administrativas. Letícia, mas olha só, eu não faço essa distinção quando eu compro, porque mesmo que eu vá comprar, eu tenho que ter essa despesa e eu preciso garantir a segurança dos meus colaboradores, independentemente se eles estão na produção ou se eles estão em departamentos administrativos da empresa. Porque imagina, se eu vou garantir só para produção e não garanto para departamentos administrativos, e daí eu tenho um surto de Covid na minha empresa. A legislação trabalhista já vai imputar a responsabilidade à minha empresa. Eu vou responder do ponto de vista trabalhista. Então, eu preciso fornecer esses equipamentos para todos os meus colaboradores. Então, as compras que eu faço são compras unas. Eu não faço essa distinção, vou fazer uma compra para destinar para produção, uma outra compra para destinar para órgãos administrativos. E aí, como que eu vou separar esses itens na minha contabilidade? Porque a nota fiscal é uma só. Temos um problema. Já sabemos que temos um problema. Então, Letícia, mas eu quero aproveitar isso, eu quero aproveitar esses itens aí como despesas dedutíveis. O que eu devo fazer? O que você pode fazer no primeiro momento? Comece a fazer 2 compras. Tenha 2 notas fiscais de entrada desses itens. Mas e o passado, que eu não aproveitei esses créditos? Como que eu vou separar isso? Aí você tem, né, sempre a gente orienta os nossos clientes a seguir uma matriz de risco. Vamos analisar, se eu for pegar todas as notas, quanto que eu estou empregando, qual o percentual dessa nota que eu estou empregando para atividade produtiva e qual que é o percentual que eu estou empregando para atividade administrativa.
Normalmente, eu tenho mais colaboradores na minha atividade fim do que em atividades ali meio, certo? Então, eu posso fazer um critério ali e separar um percentual. Ou eu posso tomar o risco. Não, não tem como separar, eu vou pegar e vou tomar todo esse crédito, sabendo que pode haver uma glosa, uma análise, falando, não, mas você está empregando tudo. Mas aí, no caso de glosa, temos como sustentar, fundamentar e levar eventualmente para uma discussão judicial? Temos, porque como eu falei, o que o STJ definiu foi um conceito mais amplo do que o conceito da Receita Federal. Letícia, eu sou conservadora, eu não gosto de tomar risco. Como eu devo fazer? Você pode, já de antemão, se socorrer do Poder Judiciário, ingressar com o mandado de segurança, levar essa discussão ao Poder Judiciário, certo? Para que você possa ampliar essa sua despesa, aí vendo qual a relevância disso para a sua atividade e fazer com que o Poder Judiciário emita uma decisão que te respalde para tomar 100% do crédito de todas as suas compras de álcool gel, máscara e luvas. Ok? Ficou claro que hoje o que você pode fazer com segurança é tomar crédito só em relação àqueles itens que são destinados à produção ou empregados diretamente na prestação de serviço, tá? Se você não tem como dissociar uma coisa a outra, você pode tomar estrategicamente, falar, vou pegar 75% das notas e vou utilizar como crédito, tá? 75% do valor. 25 não, porque é mais ou menos essa minha distinção. Só que isso, às vezes, mesmo assim, são critérios que vão gerar um certo risco e às vezes não vai ficar não vai ser tão fácil você fazer essa tomada de crédito, tá? Não, então eu vou esquecer o passado e a partir de agora eu vou fazer compras separadas. O que vai para departamento administrativo, o que vai para departamento fim. Eu fico tranquilo que eu só vou tomar crédito daqui para frente e vou esquecer o passado, tá? Ou não, em relação ao passado, eu vou ajuizar uma medida judicial que me respalde para fazer a tomada desse crédito lá desde o início da pandemia, no ano passado. Tá? Então, o certo é você pegar o seu caso, levar para um profissional da sua confiança para analisar isso conjuntamente e fazer uma tomada de decisão estratégica. Se você é tributarista, sente com o seu cliente, analise caso a caso e leve os riscos para que, com o seu auxílio, ele possa tomar a melhor decisão, ok? Ficou claro para vocês, pessoal? O Pablo está falando que as podem ser segregadas por cento de custo, mas dificilmente tem esse controle. Concordo. Nem sempre vai ser tão fácil segregar isso, né? Nem sempre vai ser fácil. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso e caso a caso fazer uma tomada de decisão, ok? Beleza, gente? Então, eu vou deixar esse material para vocês lá no canal Tributarista do Futuro do Telegram. Quem quiser, ingressa lá, acabando a live, eu já coloco lá para vocês, ok? Aí lá também, se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem mandar lá nos comentários, a gente continua esse debate por lá. Tá bom? Lembrando que se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam, ativem os alertas, as notificações, porque nós temos aí quase que todo dia temos vídeos novos e temos lives acontecendo no canal do YouTube do Tributarista do Futuro. Se você está acompanhando pelo canal da Amaral Yazbek, do Direito da Inteligência de Negócios, tá? Nós temos lá essas lives recorrentes toda segunda-feira às 17 horas, tá bom? Então deixa ativo aí para acompanhar todos os nossos conteúdos. Se você é tributarista, tem interesse em receber, assim, orientação no dia a dia com os seus clientes, quer compartilhar conhecimento com mais outros tributaristas, quer se manter sempre atualizado, né, em relação às novidades, na nossa aula aberta eu falo de uma novidade só. Só que para vocês terem uma ideia, nós temos um documento com 27 páginas de atualização só da semana passada para essa. E esse é um documento que eu compartilho só com quem é membro da minha comunidade Tributarista do Futuro. Então, se você quer se manter atualizado, se você quer receber um acompanhamento de outros profissionais, quer fazer networking com colegas, para poder aí ter mais segurança na sua prestação de serviço, né, para você ter mais capacitação na sua prestação de serviço, você deve estar na minha comunidade, na comunidade Tributarista do Futuro, tá? A gente sempre coloca o link aí para você, ou é fácil, basta você acessar o nosso site do educação.bpt.com.br, lá você vai ter acesso à comunidade, aos planos de ingresso na comunidade, mas são valores muito ínfimos em relação a todo o diferencial de mercado que você vai ter como profissional, tá bom? E para aqueles que estão iniciando essa carreira, querem ter uma
uma formação do zero, se tornar tributarista. Convido vocês a se inscreverem no meu novo evento, no Matrix, a ressurreição do tributarista, um evento gratuito. São 4 aulas que vão te guiar nesse caminho, nessa carreira de tributarista. Para você participar também é fácil, só acessar tributaristadofuturo.com.br/Matrix, Matrix como no filme, fazer o seu cadastro gratuito, entrar no nosso grupo fechado do WhatsApp. Hoje você não vai conseguir fazer isso porque o WhatsApp está com problemas, mas é bem importante que você entre no grupo do WhatsApp para receber todas as notificações, tá bom? A gente espera que o WhatsApp volte aí rapidamente e que você possa ingressar com segurança, mas você estando também no meu canal do Telegram, você vai ter acesso às notificações de todas as lives, de todas as aulas, de todos os nossos conteúdos e além dos materiais sempre exclusivos que eu vou compartilhando com vocês, ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Deixo todos aí o convite para acompanhar tanto as nossas redes do IBPT Educação, para vocês terem acesso às lives que a gente faz toda semana, como o meu perfil Tributarista do Futuro também nas redes sociais, para vocês terem acesso às lives que eu faço toda semana, tá? E aí, cada vez mais, tornarem profissionais altamente valorizados, capacitados e realmente diferentes no mercado, ok? Então, vejo vocês na próxima oportunidade. Para quem me acompanha, quarta-feira ao meio-dia eu sempre faço uma live aberta de mentoria em que eu respondo aí todas as dúvidas de vocês. Então fica o convite para vocês estarem comigo na quarta-feira ao meio-dia, tá bom? Gente, foi um prazer, até a próxima. Então é isso, pessoal. Excelente semana para todos, que seja uma semana de muitos bons negócios fechados, de muito sucesso, tá bom? Fico à disposição de vocês. Tchau, tchau.